Olá, bem-vindos. Vamos iniciar a nossa obrigatória de aprendizagem. Hoje é contestação. Vamos fazer a gravação da matéria que nós fizemos na semana do dia 8/10 e nós não gravamos. Então, vamos hoje dar início à gravação e fazendo o possível para deixar para que vocês possam consultar depois. Bom, nosso tema de hoje da trilha de aprendizagem é contestação à resposta do réu. Sou o professor Marcílio, para aqueles que não me conhecem, é um prazer. Meu nome é Marcílio, não é professor Marcílio, meu nome é só Marcílio, tá? Quem quiser me chamar, a qualquer momento estou à disposição no chat, eu estou aqui acompanhando no chat imediatamente as suas perguntas, ou se quiser, abre o microfone e já fala comigo aqui online, sem problema nenhum, tá? E se quiser botar a sua pergunta no chat, eu também estou acompanhando via chat, tá? Então, sejam bem-vindos, vamos dar início à nossa trilha de aprendizagem. O tema é contestação. Primeiro conceito, o que é contestação? Bom, é a resposta do réu. Já iniciamos, o próprio título já dá isso. A resposta do réu àquilo que foi feito, aquele pedido que foi feito pelo autor na petição inicial. Então, o autor tem o direito de pedir e o réu tem o direito à sua defesa. O nome dessa defesa é contestação. E o conceito básico que é nos dado é o instrumento processual do exercício do direito de defesa utilizado pelo réu para opor-se formal ou materialmente à pretensão deduzida em juízo pelo autor, na sua inicial. Então, veja bem, ampla defesa, contraditório, todos esses direitos fundamentais dados na Constituição é ao réu, da mesma forma que o direito à petição é o direito de pedir, o direito do autor pedir à jurisdição do Estado aquele direito que ele acredita ser exigível. Então, o Estado tem que dar jurisdição para que esse direito seja questionado ou seja exigido em sede do Poder Judiciário. E a contestação é a resposta do réu, é a resposta à ampla defesa, o contraditório, a feitura do contraditório. Temos exceção desse contraditório. Entenda bem que existe exceção para esse contraditório, que é o caso das medidas cautelares, aquele que há necessidade, antes de se verificar o mérito, há necessidade de se garantir o direito ou se dar a pré-posição daquilo, não é pré-julgamento, não está sendo pré-julgado nada. O que está dando é a possibilidade de ser lesionado o direito ou a imediata lesão. Então, está se dando antecipação por tutela. Então, a gente dá por tutela antes que haja um dano a um direito ou está havendo um dano ao direito, se dá a tutela antecipada. E a contestação já é a resposta do réu com relação a uma petição inicial, quando não há esse pré-questionamento ou essa necessidade de se antecipar a tutela de alguém, do direito de alguém, por ser uma ameaça, lesão, ou um direito já está sendo lesionado. Então, isso são as questões cautelares. Porém, se há o rito ordinário, se há uma situação ordinária do dia a dia, a resposta do réu é a contestação, tá? É uma ação que o réu realiza e consiste na resistência à pretensão do autor. Então, quando o réu ele fala, ele vai responder ao autor, ele está contestando, está resistindo aos pedidos do autor, tá? A fundamentação legal que nós temos com relação à contestação está contida no artigo 5º da Constituição, o inciso 55, tá? Vamos delimitar o inciso 55 do artigo 5º da Constituição. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, então, a contestação que nós estamos falando não é só contestação perante o Poder Judiciário, é também com relação ao processo administrativo, e isso acontecia diversas falhas junto ao Poder Legislativo, Executivo, com relação a isso, porque eles aplicavam a punição, aplicavam a sanção, aplicavam o devido processo administrativo, tá, sobre determinado ato, mas sem dar o contraditório. E isso começou a ser verificado desde a aplicação da Constituição de 88, e não tínhamos esse ato dado pelo Poder Administrativo
pelo direito administrativo dentro do Poder Executivo e o Poder Legislativo, principalmente o Poder Executivo. Então, o artigo 5º, o seu inciso 55, veio já dando desde 88 e mais costumazmente de 2010 em diante, sendo provocado, sendo exigido a ser seguido dentro do próprio Poder Executivo. Então, dentro dos processos, aos litigantes de processo, seja judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes. Então, quedou-se pacificado, delimitou-se que vai ter que se dar, seja uma punição disciplinar, seja um processo administrativo de INSS, seja um processo administrativo qualquer, você vai junto ao órgão, seja autarquia, qualquer autarquia pública vai ter que ter o contraditório e a ampla defesa antes que se dê a punição, antes que se aplique a pena, antes que se dê a conclusão de qualquer processo administrativo. Tá? E mesmo assim, tendo você respeitado a ampla defesa e o contraditório administrativo, a própria Constituição, no seu inciso 35 do próprio artigo 5º, no seu inciso 35, delimita que a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, veja bem, mesmo depois de você não ter sido analisado administrativamente, você não concordando com aquela decisão administrativa, não poderá deixar de ser analisado pelo judiciário a lesão ou ameaça à lesão ao direito. Então, pode ter aquela decisão administrativa que você ter, ela ser revista em sede de poder judiciário. Tá? Exatamente o entrelaçamento entre o direito de ação, o direito de você questionar em juízo qualquer decisão dada em sede administrativa, como também em sede judicial ser analisado o seu direito de defesa que você não teve dentro de sede administrativa. Então, é o entrelaçamento desses dois direitos, o direito da ação e o direito de defesa, e essa ampla defesa. Agora, quando você for elaborar uma contestação, você tem algumas regras a serem seguidas, tá? Regras essenciais. E eu coloco em duas regras que são essenciais para você poder exercer essa contestação. A concentração da defesa significa que cabe ao réu formular toda a sua defesa na contestação. Você que tem que pegar e falar, você não pode deixar, ficou subentendido, não pode subentender. A concentração da defesa, o princípio da concentração da defesa, é a regra básica para quem está fazendo uma contestação, você tem que delimitar efetivamente na sua contestação todos os argumentos que foram utilizados na ação. Então, você refuta, você contesta, você reprime cada um dos direitos ou argumentos que foram usados pelo autor em sua defesa, você tem que contestar. Você não pode, a não ser que você concorde. Realmente eu deixei de pagar, eu realmente não deixei, não fiz a obrigação, não cumpri a obrigação. Então, se você concordar, ok, você não vai precisar contestar. Agora, se você não concordar, se aquele pedido ele foi ou é indevido, você tem que fazer a sua defesa na contestação. Você não pode contestar depois. Você tem que contestar os pedidos que foram feitos na ação inicial, na petição inicial do autor. Então, primeira regra é a concentração da defesa. Você tem que concentrar a defesa, ou também chamado por alguns de princípios da eventualidade. Eventualidade é exatamente o mesmo significado que você tem que contestar tudo que for feito da defesa. E eventualidade o réu tem que alegar o ônus de alegar tudo quanto puder na sua contestação. Caso contrário, perderá a oportunidade de fazer. O seu direito de contestar está precluso. Alguns advogados até colocam lá a deslealdade processual, mas são regras de defesa, regras de contestação. Você tem que contestar tudo na sua contestação e você não pode deixar para alegar alguma coisa, alegar alguma outra situação
que você ache necessário dentro da sua contestação para depois. Tem que ser dentro da própria contestação. Não cabe depois. Tá? Então, primeira regra é a concentração da defesa ou o princípio da eventualidade. Você, na contestação, você realizar todo o seu ato probatório que está contestando na inicial, o pedido do autor. E o segundo, com relação à contestação, é o ônus da impugnação especificada. Ou seja, não se admite a formulação de defesa genérica. Você não pode fazer a sua defesa de forma genérica. Você tem que especificar cada um dos pontos que estão sendo contestados ali da petição inicial do autor. O réu não pode apresentar na sua defesa negativa geral dos fatos. Você tem que pegar e especificar cada um. Ah, professor, isso é regra 341. Eu só tenho para falar 341 do CPC. Diz 341 do CPC. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que se impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, o 341 do CPC, do Código de Processo Civil, é a tua regra básica na afetividade da sua contestação. Você tem que respeitar a regra do 341, que delimita que o ônus de impugnar é seu. E, especificamente, cada um dos itens. Não faça defesa geral. Faça item a item do que foi pedido, a contestação de item a item. Mas, olha só, não é só fazer a contestação do pedido. Nos fatos também, tá? Nos fatos, você começa lá de cima. Se está lá dizendo que o contrato foi assinado na data tal, você vai ver se o contrato foi realmente assinado. Porém, o contrato foi assinado na data tal. Porém, existia um pré-contrato a sendo realizado já desde o dia tal, com um sinal de arras realizado anteriormente. Então, você tem que especificar a sua contestação, inclusive dos fatos. Tá? Então, você, quando for fazer a sua contestação, você já começa lá dos fatos, não vai só contestando o pedido. Você começa a contestar se os fatos que estão sendo alegados, que foram ditos pelo autor, se eles são verossímeis, se eles expressam a realidade. Se não expressarem, você vai contestando com, olha, os fatos que aconteceram não foram bem aqueles apresentados na inicial pelo autor. Os fatos reais tratam-se de tal, 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 tal. Então, você tem que iniciar a sua contestação desde os fatos. Aí vem, professor, eu posso pegar e contestar preliminares? Claro que você pode contestar preliminar. Vamos dizer que o autor pediu gratuidade de justiça e você não concorda com aquela gratuidade que foi deferida para ele. Você já pode contestar desde a preliminar. Você contestando os preliminares dele, dizendo que, olha, ele não é idoso, ele não tem deficiência para poder pedir prioridade. Pode contestar tudo. E você pode vir com a sua contestação item a item, preliminares, dos fatos, do mérito, fundamentação legal. Você pode contestar cada um dos itens. Tá? É uma contestação. Agora, só contesta, pelo amor de Deus, só contesta se estiver errado. Se realmente não condizir com a verdade dos fatos aquilo que o autor está alegando. Então, verifique isso, por favor. Tá? Professor, qual é o meu prazo? 335 do CPC. O 335 ele é bem claro, que diz que o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a seguinte data. Se não tiver delimitado pelo juiz, tá? Se já não vier na citação ou na sua intimação o prazo que você tem para contestar, ou você vai na regra geral. A regra geral é do 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Agora, a contar de quando? Bom, nós temos, primeiro, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando houver qualquer parte não comparecer, ou comparecendo não houver autocomposição. Então, começa a contar dali. E olha só, contagem do prazo. Contagem de prazo não se conta o dia que ocorreu o fato, ou que houve a citação,
e se conta o dia seguinte e o último dia. Por exemplo, prazo de 15 dias. Hoje, quarta-feira, então começa a contar de quinta-feira, 1, sexta-feira, 2, sábado e domingo não conta, se conta dias úteis. Então, aí vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, novamente sábado e domingo se conta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo não se conta, segunda, terça, quarta-feira daqui a 2 semanas, 15 dias. Entenderam? É assim que funciona a contagem de prazo. Não se conta o dia do fato, porém se conta o último dia. E se conta dias úteis. Dias úteis. Tá? Professor, não teve audiência. Então, vamos colocar como um caso que aconteceu comigo. Eu protocolei um pedido de cancelamento de audiência. Não quero audiência. Excelência, não quero audiência. Vamos fazer pelo processo eletrônico 4.0. Já souberam do processo eletrônico 4.0? O processo eletrônico é aquele que é totalmente virtual, vai ser totalmente digital. Isso já está acontecendo no TJRJ? TJRJ já. Na Justiça Federal ainda não, nem no processo trabalhista, mas no TJRJ já temos o processo digital. 100% é o 4.0. 100% digital. Então, pode acontecer no protocolo que você fez de pedido de cancelamento ou prevista no artigo 231, que começa a contar a partir da citação. Tá? Então, quando eu aforei essa contestação, depende. Se vai ter audiência de mediação, depois da audiência de mediação, começa a contar o prazo de 15 dias. Se a audiência de mediação, conciliação. Não tiver, no momento que você foi citado para contestar a inicial. Ou o prazo que for determinado o juiz na citação. 334 diz o seguinte, se eu falei o 335, 334, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de procedência liminar, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedências. Agora, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse da composição processual, vai-se direto para a audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Tá? Dando continuidade, o 231, que nós tínhamos falado com relação ao 335, inciso 3º, o que diz o 231? Salvo disposição em sentido diverso, considerar-se-á ou considera-se dia do começo do prazo. 231 delimita quais são os dias que começa a contar o prazo para a apresentação da sua contestação. A data desjuntada nos autos do aviso de recebimento quando a citação ou a intimação for pelo correio, AR, ou o IAR, o e-mail, é interessante o e-mail, porque o e-mail ele apresenta a possibilidade do Poder Judiciário entregar diretamente ao correio. Desculpa, teve um som externo aqui. Entregar diretamente ao correio a possibilidade de citação. Você manda o e-mail, ou nesse caso, o Poder Judiciário manda o e-mail diretamente para o correio e o correio remete para a pessoa com aviso de AR no recebimento. E lembre-se daquelas máximas, tá? O porteiro recebendo já começa a contar, a pessoa que estiver na portaria e receber já começa a contar. Cuidado com esses pequenos detalhes, tá? O seu cliente, por exemplo, o cliente meu, recebeu 3 dias depois que veio falar comigo, olha só o que eu recebi. Aí eu falei, por que você não falou antes? Por que não falou antes? Ah, eu esqueci. Coloca também o peso da responsabilidade sobre o seu cliente, tá? Coloca seu cliente também responsável por poder vigiar essas situações que podem acontecer. Porque o cliente, ele é ignorante. Ignorante, por favor, entenda, não é um termo pejorativo. Ignorante no termo de ignorar a legislação. Ele vai virar para você, como eu já ouvi, e ainda ouço, essa semana mesmo eu escutei, eu não sei o que é isso. Normalmente o homem mediano sabe, né? Mas nós estamos numa sociedade em que as pessoas querem ignorar, querem ser ignorantes, querem não ter responsabilidade. Então, você chama a responsabilidade do seu cliente. Chama seu cliente para a responsabilidade. Vira para ele e fala, olha, você deve receber
intimação aí ou citação aí pelo correio. Muita atenção, assim que você receber, me avisa, tá? E se for para oficial de justiça, professor, e não for pelo correio, vai ser a data desjuntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for para o oficial de justiça. O oficial de justiça aí cita a pessoa, intima a pessoa, leva lá e certifica, ele certifica que citou. Ah, professor, e a citação pelo WhatsApp? Isso é um problema que está acontecendo direto dentro dos tribunais. Isso aconteceu durante a pandemia, onde o Conselho Nacional de Justiça possibilitou a citação eletrônica por WhatsApp, que a citação eletrônica é aquela do PJE e do processo eletrônico, tá? A citação eletrônica é por lá. O WhatsApp não é instrumento jurídico para se fazer citação. Porém, por uma questão de exceção, abriu-se, durante a pandemia, a possibilidade da citação de WhatsApp. Após a pandemia, aí vem a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a presidência com resolução por portaria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que colocou o seguinte, agora em 2022, aconteceu isso, colocou-se que existe a possibilidade do oficial de justiça, por uma questão de emergência, urgência, como exemplo, Lei Maria da Penha, tá? De medida protetiva, colocou-se essa necessidade, porém, o Tribunal de Justiça colocou bem explicitamente aos oficiais de justiça que eles deverão comprovar de forma inverossímil, ou seja, de forma sem dúvida, comprovada. Aí, como ele vai comprovar? Com a aquiescência, ou seja, a parte que for citada responder o WhatsApp, cópia da identidade e CPF, ou seja, a parte que está sendo citada, remeter e o oficial de justiça comprovar através de juntada de foto ou cópia de identidade e CPF da pessoa citada pelo WhatsApp. Esse é o pulo do gato. Eu fui lá no regulamento, fui lá na resolução da Corregedoria e a portaria do tribunal que regulamentou como é que deve ser essa citação com o WhatsApp em situações de emergência ou urgência. Entendeu? Não é tudo. Não é tudo. Então, muito cuidado com essas questões de citação por WhatsApp. Tá? Eu não vou falar aqui como eu faço, porque a gente está gravando e depende da estratégia de cada advogado. Tá? Então, depende da sua estratégia. Se você tem pressa, como o caso de um cliente que você tinha interesse em ele ser citado, ele pegou e imediatamente respondeu, mandou a foto do CPF, da identidade, você tem urgência, e o oficial de justiça pode se identificar. Mas muito cuidado com essa questão de citação por WhatsApp. Aqui no CPC não traz essa necessidade. O Conselho Nacional de Justiça só regulamenta a questão da citação eletrônica, que é lá no PJE e no processo eletrônico, lá onde ele está regularmente realizado. Não é o WhatsApp. O WhatsApp não é sistema eletrônico do Poder Judiciário. Não é base de nada. Então, muito cuidado com isso. 3. A data de ocorrência da citação da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, o próprio escrivão pode citar lá. Citar, você foi, por acaso, você foi na vara, foi lá no cartório, e ele pegou, aproveitou e citou. Isso acontecia, quando era o processo físico, acontecia, a gente estava lá, mas pode me citar aqui, o próprio diretor da secretaria já fazia a citação. Tá? O dia seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 5. O dia útil seguinte, veja, eu sei que é sempre dia útil seguinte. Dia útil seguinte. O dia útil seguinte é a consulta do teor da citação da intimação ou do término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Olha lá, citação eletrônica, Conselho Nacional de Justiça e o próprio CPC já possibilita a citação eletrônica, mas não é por WhatsApp, é pelo sistema eletrônico do tribunal.
Então, é a citação tácita que a gente vê lá e tudo mais. A data da juntada do comunicado que trata o artigo 232, que a gente vai falar daqui a pouco, ou não havendo essa data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar por cumprimento de carta. A data de publicação, quando a intimação se der por diário oficial de justiça ou impresso eletrônico. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos. Não se tem, ainda temos autos físicos, tá? Já temos autos físicos, então isso pode acontecer. O quinto dia útil seguinte é a confirmação da forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Aí está exatamente a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. Isso é lei federal, é a Lei 14.195 de 2021, que alterou o nosso CPC, possibilitando a citação eletrônica e a contagem do prazo eletrônico. Por isso nós temos, passou 5 dias da citação, aí dá-se a citação tácita por meio eletrônico. É lá no processo eletrônico o seu perfil de advogado. Isso aí quando já está o processo em andamento, né? Se quando não tem processo, vai ter que achar a parte para citar a parte pessoalmente. Tá? Muito cuidado com isso. E qual vai ser o momento que o réu for citado? Olha quanto tempo passa só a gente discutindo citação. E quando o réu for citado, qual é a atitude do réu? Aí vai depender de quem é o réu, né? Se o réu não está nem aí, ele vai ser rebel. Vai ser a rebelia. Vai ser rebel. O que é rebelia? Toma cuidado que rebelia nada mais é que não houve contestação do réu. Então, os fatos narrados vão ser verdadeiros, o juiz vai ter que julgar. Toma cuidado, que o juiz não vai aceitar todos os fatos como verdadeiros pura e simplesmente. Não é assim. O juiz vai ter que julgar. O réu que não contestou. Então, se não contestou, eu vou julgar segundo os fatos que estão expostos pelo autor. É isso que é a rebelia. Não é, vou julgar ali. Se de repente o cara fala uma loucura, o réu me deve R$1 milhão e só apresenta ali a documentação de dever 100 mil. Então o juiz vai ter que julgar com as provas contidas nos autos e as informações contidas nos autos. A revelia não quer dizer é verdade tudo. Não é bem assim. O juiz vai ter que julgar dentro da sobriedade das provas apresentadas nos autos. Tá? Qual outra atitude que pode ter o réu? O réu pode contestar. Pode contestar oferecendo, efetivamente, uma resposta à demanda que foi apresentada. Vai responder. Tá? E tem aí como está tecnicamente. Ô, professor, pode o réu fazer mais alguma coisa? Pode oferecer a reconvenção. O que é a reconvenção? Nesse caso, é uma modalidade de resposta do réu, mas é uma nova ação. Dentro da ação, uma nova ação. A reconvenção, você tem que contestar e apresentar uma ação no qual exige ou existe um direito que o réu tem contra o autor. Como é que é isso? Eu sei que é meio complexo, mas a reconvenção nada mais é do que você apresentar uma nova ação que tem ligação com aquela ação do réu. Por exemplo, aconteceu agora recentemente numa ação em que eu tive um cliente que entrou, que a mãe do filho dele, né, o filho dele, entrou com uma ação de alimentos em nome do filho. Entrou com uma ação de alimentos. Só que a guarda não estava com a mãe, a guarda estava com o pai. Eu contestei, exatamente informando isso, que existia, que nessa questão da contestação, a guarda estava com o réu da criança. Como é que a mãe estava pedindo alimentos para a criança se o réu que estava com a guarda de fato, não de direito? Olha a confusão. E ainda apresentei uma reconvenção pedindo alimentos à mãe. A professora fica confuso porque as pessoas são confusas. Como é que pode pedir alimentos, a mãe pedir alimentos para uma criança, que ela não está com a guarda está com o pai, e pede alimentos? Olha a doideira. Olha a complexidade que se dá a uma ação. Então, pode acontecer de você apresentar contestação e apresentar dentro do próprio processo uma nova ação contra o autor,
que isso se faz através, o nome se dá de reconvenção. Você já deve ter visto isso em direito processual. Mas aqui, cabe a mim dizer que pode, além de contestar, você apresentar a sua reconvenção. Ou, passando todas essas situações, reconhecer o pedido do autor. Tem algum problema, professor? Não, é até melhor. É até melhor. Reconheço que devo isso, que devo aquilo outro, mas não tenho dinheiro. Não tenho como pagar, por exemplo, uma ação de cobrança. Devo. Eu quero, inclusive, tentar mitigar isso de um jeito que eu possa pagar. Pode acontecer. Ou não sei como fazer esse direito. Não sei como questionar esse direito. Por isso que eu tive que deixar vir ao judiciário, para o judiciário resolver, porque eu não tenho sequer dinheiro para pagar as custas processuais. Não pode, seja franco. Converse sempre com o seu cliente. Seu cliente poderá lhe dar a solução para o problema dele. Seu próprio cliente. Duas cabeças. Lembrem sempre nessa questão de conversar com o cliente, a assessoria jurídica devida e os devidos honorários advocatícios que você vai fazer jus com essa conversa. Tá? Por exemplo, eu estou aqui agora falando com vocês e estou recebendo mensagens aqui do cliente perguntando se tem alguma novidade. O cliente hoje o dia todo me mandando mensagem. Eu até virei para ele, nós casamos, né? Nós estamos casados agora. E você está falando comigo o dia todo. Então, cobre bem os seus honorários, porque cliente é assim, tá? Bom, você, dentro da sua contestação, você também terá lá preliminares que você pode apresentar. Você pode pedir impedimento do juiz, tá? Aí são as exceções. Se você tem alguma dúvida, vai no artigo 146 do CPC, que são ali as exceções de impedimento, suspeição. Existe uma sociabilidade entre o cliente e o juiz, ou o autor e o juiz, existe uma sociabilidade, um frequenta a casa do outro, são amigos ou parentes. Tá? Toma cuidado com isso. Tá? Nós já falamos com relação à contestação, os efeitos da revelia. Tá? Se você tiver na dúvida com relação à revelia, esses efeitos, você pode ir lá no 345 do CPC, que você vai ver se é a verdade. Não é bem assim. O 345 já bota exatamente o juiz para ter que julgar. Tá? E as preliminares, vamos lá. As preliminares você pode alegar na contestação. Tem preliminares da petição inicial e tem preliminares em contestação. Quais são as preliminares? Você pode pedir inexistência ou nulidade da citação, a citação não foi feita de forma correta, incompetência absoluta do juiz ou relativa, o juiz não é competente para julgar aquele tipo de ação, tá? Pode pedir ainda preliminar de correção do valor da causa, o valor da causa está errado, o valor da causa não é aquele, o valor da causa é maior ou menor, você pode colocar em correção do valor da causa. Você pode pedir a inépcia da petição inicial. Inépcia da petição inicial, o que é a inépcia da petição inicial? Não está coadunando os fatos narrados com os pedidos. Estão ilógicos, estão ineptos. Não está coadunando. Como é que ele me fala sobre alhos e pé de bugalhos? É mais ou menos isso. Tá? A própria inépcia inicial. Perempção. Litispendência, já existe o processo correndo sobre aquele. E hoje em dia é mais difícil a perempção e litispendência ocorrer. Por quê? Porque no momento que você coloca o CPF da pessoa, já coloca dentro do PJE, no momento que você coloca no PJE o CPF da pessoa, tá? Já vem as ações, o programa já analisa as ações que estão sendo apresentadas com relação àquele CPF, tá? Já analisa. E se você escolher o mesmo tipo de ação, o próprio programa já vai dizer que já existe ação correndo daquele assunto com aquela pessoa. Essa é a parte boa da coisa. Que aí não fica aquela questão de então vai ser a competência, conflito de competências por litispendência. Por quê? Porque o próprio programa já impede a distribuição da ação do mesmo tipo de causa. Ou aquele advogado, existem advogados também que, digamos assim, advogam de forma mais, digamos, a estratégia não é muito correta, que distribuíam 10 causas da mesma ação, distribuíam 10 causas para cair na vara que ele queria. Olha, existia isso? Existia. Mas agora, com o processo eletrônico, já se torna mais... Não estou falando que é infalível e é perfeito, nada disso. Mas já, digamos,
impediu certos casos de acontecer, tá? Então, coisa julgada também pode já falar que aquele assunto já foi julgado em preliminar. Conexão, olha, há uma conexão, então ele deve ser distribuído por dependência, já tem conexão. Incapacidade da parte, tá? Defeito da representação, a pessoa que está representando ou a própria parte não tem competência de direito ou competência de exercício para poder entrar com a ação, tá? Ou cláusula de convenção ou de arbitragem, pode ser um contrato ou existe uma cláusula de arbitragem lá, então a competência não pode ser do judiciário, a competência deve ser da justiça arbitral, tá? Ausência de legitimidade processual, falta de caução em determinados assuntos, tem que ter uma caução, um valor de garantia, tá? Ou até mesmo, aí vem aquilo que eu já falei, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Você tem que comprovar que a outra parte não tem, como preliminar, a outra parte não tem capacidade de ter gratuidade de justiça, porque ele tem um valor, ele recebe um valor e não tem nenhuma dívida, porque a hipossuficiência, isso aí eu discuto muito em sede de defensoria pública, em pedido de gratuidade, a hipossuficiência é, no momento, a pessoa não ter condições de arcar com as custas processuais, por estar devendo a todo mundo. Ele pode ganhar muito bem. Eu tenho uma advogada que eu conheço que tem um caso desse, que a pessoa ganha muito bem, só que já está pagando 70% do salário de não sei o quê, mais 20% não sei o quê, e o que sobra é quase nada, que ele não consegue sequer pagar os honorários de um advogado. Então, ele, naquela situação, ele pode ser o hipossuficiente. Então, não é representação de hipossuficiência, tá? O salário da pessoa, é a situação que a pessoa se encontra, a situação de pobreza, juridicamente pobre. Guarda isso, tá? Bom, vamos então, nós já vimos as preliminares, vamos ao modelo. O que eu estou passando agora para você é uma sugestão de modelo de inicial, tá? Isso é uma sugestão. Então, sugestão de contestação, se você já sabe o juízo, ao juízo da tal vara, da comarca de tal lugar, estado de tal lugar. Por exemplo, ao juízo da sexta vara civil, ao juízo da sexta vara civil da comarca de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Número do processo, embaixo, pula 5 linhas. Número do processo, coloca número do processo, é uma contestação, então já existe início inicial, já existe expressão inicial. Então, não tem o que você deixar em branco, você tem que botar o número do processo lá. Ah, mas professor, já estou fazendo a distribuição de petição, já estou fazendo isso, eu sei, mas você continua seguindo as regras processuais. Você está seguindo as regras processuais da mesma forma com relação à qualificação das partes. Você tem que fazer a qualificação das partes? Exatamente. Nome, prenome, sobrenome, estado civil, profissão, inscrição, CPF. Posso colocar a mais. Você coloca CPF, identidade obrigatória 319, CPC? Não, mas você coloca a identificação completa. Lembre-se que você está identificando o seu cliente. Coloca, então, CPF, RG, tá? E-mail, o 319 exige e-mail. Coloque. Ah, professor, meu cliente não tem. Faz o e-mail para ele. Porque ele vai ter que, desse momento em diante, ele tem que ter. Tá? Tem que ter. Residente domiciliado na rua tal, número tal, bairro tal, na cidade tal, estado tal, CEP. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Telefone, professor, 319 diz telefone? 319 não diz telefone. Mas tu tem interesse na causa? Tem interesse que ela ande mais rápido? Para aquela citação, lembra da citação WhatsApp? Não, por favor, não estou desmerecendo o oficial de justiça, de forma nenhuma. Mas, se o oficial de justiça puder citar o WhatsApp, ele vai fazer. Então, se você tem interesse que a causa ande, dá o seu telefone, tá? Sem problema nenhum. Tá? Por meio do seu advogado infra-assinado, você pode, por meio do advogado fulano de tal, OAB número tal, você pode dar a sua qualificação ali, ou botar o advogado infra-assinado, ou ao final assinado. Aí fica, digamos,
ao seu bel prazer, a liberdade poética do advogado. Fica a cargo de cada um. Tá? Vem a presença de Vossa Excelência apresentar sua contestação. Em face de quem? Aí você vai colocar o autor da ação. Em face de fulano de tal, que é o autor da ação, que já está qualificado lá, bota o nome completo da pessoa. Se você quiser qualificar ele de novo, tem algum problema, professor? De forma nenhuma. Você pode qualificar tudo de novo. Faz a qualificação todinha dele novamente. Brasileiro, Estado Civil, identidade, CPF, se você souber, pode fazer. Tá? Em face de fulano de tal, qualificação do autor, pelos fatos de direito que se seguem. Aí você vem nas suas preliminares. Você vai colocar alguma preliminar? Vê se você vai colocar alguma preliminar. Se não colocar preliminar, você já vai direto nos fatos. Breve síntese. Eu gosto de colocar um título. Isso aí como eu falei agora há pouco, é a liberdade poética de cada um. Eu gosto de colocar, como eu falei, contestação. Eu tenho que contestar os fatos dele. Eu tenho que ver se é verdade. Então, eu vou fazer uma breve síntese do que está acontecendo. Vou pegar e desenvolver com vocês o que aconteceu no processo. Então, trata-se de uma ação tal, no qual o autor narra que aconteceu. Aí, resumidamente, você informa o que foi alegado inicial, se tiver correto, se você concordar com isso. Você concordou com isso? Informa. Se você não concorda, você fala o que ele disse, aí ocorre que, diferentemente do que foi narrado na inicial, aconteceu isso. Aquilo. Você conta a história que você acredita do que aconteceu. Tá? Professor, eu peguei e falei, primeiro fiz a síntese, aí agora que eu vou entrar em preliminar, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Se você primeiro fez os fatos e depois quer colocar as preliminares, não existe regulamentação do que deve vir primeiro. Diz o que tem que ter. 319 diz o que tem que ter. Agora, o que vem primeiro, não diz. Então, você pode colocar as preliminares depois. Você quer a nulidade da citação, a inépcia, a impugnação da gratuidade, você pode cuidar depois. Mas falar dos fatos, você tem que falar, tem que contestar. Falando do mérito da contestação. Então, no mérito da contestação, você tem que impugnar todos os fatos articulados na inicial. E você tem que contrapor cada um deles. E, nesse caso, você tem que pedir a improcedência da ação. Tem que pedir a improcedência. Você está contestando. Você não está pedindo a procedência da ação porque você está contestando a ação. Contesta quer dizer que eu não concordo. Tá? E por qual motivo eu não concordo? Aí você vem dizendo cada um deles. Olha, a impugnação do valor da causa, porque o valor da causa está errado, ele está colocando 10 milhões e não é 10 milhões que vale aquilo vale só no máximo 500 mil reais, porque conforme comprova o documento tal. É um exemplo que eu posso dar com relação a uma cobrança que estava sendo feita a um cliente meu de 300 mil reais e quando eu fui ao contador, quando eu contratei um perito para verificar, era só 100 e poucos mil que devia, não era 300 e poucos mil. Então, olha só a questão como é sensível. Vocês têm que observar, tem que já virar para o seu cliente e falar, olha só, nós vamos ter que gastar. Vou tentar não gastar muito, mas vamos ter que gastar. Tá? Danos morais. Os danos morais foi um mero aborrecimento, contesta item a item, tá? do que foi pedido dentro do seu espaço da narração do mérito. Você já vai contestando item a item. Não faça, voltando a falar, não faça contestação genérica. Faça uma contestação específica, delimitando cada item, contestando cada item que foi trazido pelo autor. Tá? E, consequentemente, vai ver os documentos, pelo amor de Deus, vai ver os documentos que estão juntados nos autos, para você impugnar esses documentos. Exatamente. Na própria contestação, é o momento de você impugnar. Então, os documentos trazidos aos autos, tá? Deverá ser assim. O próprio 373 diz:
320, 373 diz: o ônus da prova incumbe, inciso primeiro, ao autor quando o fato constitutivo de seu direito. Então, ele tem que provar. Então, ele não trouxe o documento aos autos, só o documento que ele trouxe não prova o direito dele. Você já começa daí. E tem que ser a fundamentação correta. Então, portanto, é dever do autor instruir a inicial com as provas de seus argumentos e não por aí simplesmente questionar. Porque a argumentação, não sem prova, não é argumentação. É só esperneante, só o direito de espernear. Então, muito cuidado com isso. Tá? Junta a jurisprudência com relação a documentos apresentados e, pelo amor de Deus, não junta a jurisprudência antiga. Jurisprudência que, às vezes, eu vejo de 2017, 2015, no mínimo, 2019 para cá. E ainda acho meio temeroso, ainda acho meio preocupante juntar a jurisprudência já desse 2019. Para mim, jurisprudência de 2021 já. Por quê? Porque as coisas estão muito rápidas. Então, um julgado que você deu há 3 anos atrás, hoje pode ter mudado de ideia. Esse julgado pode não ter sido pacificado, pode não estar cristalizado, pode não ser mais o entendimento daquele tribunal. Então, tente ver os julgados mais recentes que você tem para apresentar na sua contestação. Tá? Aí, eu já discorri do mérito, já contestei o mérito dele, já botei as argumentações, aí eu tenho que contestar, aí já falei, contestei os fatos, contestei o mérito, agora tem que contestar o pedido. Então, diante do exposto, em sede de contestação, eu requero indeferimento do pedido da justiça gratuita para ele, impugnação do valor da causa para ele, extinção do processo sem resolução do mérito, se eu fiz preliminar lá, estou lá em preliminar, quero que admita a litispendência e faça a extinção do processo sem resolução do mérito, ou reconhecimento da conexão, se tiver, ou acolhimento da contraprova. Eu tenho que delimitar cada um dos pedidos e tenho que necessariamente contestar cada pedido. Tá? E depois que eu fizer contestando cada um dos pedidos, eu vou fazer, aí eu faço sim o geralzão. Pede-se, então, a total improcedência da presente demanda com a condenação do autor. Aí, vamos lá, condenação. As custas processuais, não esquece disso. Custas processuais e o mais importante para você se lembrar de você mesmo. Condenação nos honorários advocatícios. Do mesmo parâmetro previsto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, que alcança o valor até de 15%. Tá? Você vai lá e pede também que ele seja condenado. Se ele não pediu, é problema dele. Mas na contestação, você pode pedir a condenação. Aí vem, no final, produção de todas as provas pedidas em direito, em especial a produção de prova documental, testemunhal que for. Aí pede as intimações exclusivamente no seu nome, seja dado a você, que não vá para lá para o seu cliente, você que tem que saber mais rápido que o seu cliente. Tá? Manifeste se você quer audiência conciliatória ou não. Da sua contestação, você vai falar, quero audiência conciliatória, não quero, se vai haver isso. Tá? Aí, finalizando, nesses termos, pede deferimento, data e assina a sua contestação. E está aí de forma, digamos, bem sintetizada, uma contestação para vocês. Esse foi meu intuito dessa pequena 1 hora que nós passamos na trilha obrigatória de aprendizagem. Nós ainda temos mais uma trilha de aprendizagem obrigatória e uma trilha de aprendizagem que eu vou aproveitar e ver as datas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Nós temos uma no dia 1º, dia 23/10, às 17 horas. Nós temos lá presencial, lembrem-se, dia 23/10 já foi segunda-feira agora, perdão, desculpa. Nós teremos, então, outra no dia 1º de novembro, nós teremos uma, quarta-feira, aqui via Teams, nós teremos uma quarta-feira que vem. Teremos no dia 6/11,
aí é presencial segunda-feira, no dia 6 de novembro, e online via Teams no dia 8 de novembro. Eu espero encontrar vocês presencialmente na próxima segunda-feira, online nas próximas quartas-feiras. Tá? Nós temos mais 2 quartas-feiras e uma presencial. Foi um prazer estar com vocês, foi gratificante. Vejo aqui que tem 2 perguntas, vou mandar as perguntas, a resposta para vocês aqui pelo chat. Agradeço imensamente a participação. Nós temos aqui, até que está razoável, temos 7 alunos. Sejam bem-vindos. Tá? Vamos dar por encerrada a nossa reunião. Vejo vocês na próxima semana. Tchau.